Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, Renato Bocabello, diretamente aqui do nosso centro cirúrgico, da Nato Vet Center. E em resposta aí a algumas perguntas de vocês, eu estou aqui vendo o último vídeo que praticamente viralizou aí no YouTube, falando sobre a glândula adrenal. E tiveram vários comentários, muita gente comentou, muita gente com dúvida. E estou aqui hoje para responder algumas dúvidas, algumas das principais dúvidas e falar um pouquinho mais sobre o assunto, porque eu vi que realmente esse assunto ele rendeu muito, né? Apesar de que na nossa rotina isso é um dos problemas, não é o maior, mas é um dos problemas, eu vi que esse assunto ele rendeu bastante, então vim aqui hoje para responder. Bom, primeira coisa, perguntaram algumas coisas sobre alimentação, suplementos, óleo de coco, hidratação, para tentar prevenir talvez algum problema de glândula. Vou falar sobre a minha experiência com esse tipo de patologia e na verdade não existe uma fórmula mágica, tá? Não existe algo que vai de fato prevenir que isso aconteça. O que a gente fala é que você não deve mexer na glândula, você não deve esvaziar a glândula, porque como é uma glândula, é um tecido que produz uma secreção e essa secreção ela tem que sair no momento das fezes, então durante o ato de defecar, o animal ele tem que expelir um pouco desse conteúdo da glândula, porque isso faz parte do cheiro ou da marcação de território, que é comum nos caninos e nos felinos, isso é bem comum. Então, naturalmente, durante o processo de defecar, o animal ele acaba liberando um pouco desse conteúdo para poder permanecer ali o cheiro dele naquele ambiente. Então, toda vez que você estimula o esvaziamento, você vai estimular a produção. E como você estimula a produção, acaba que a produção ela não necessariamente vai ter a mesma textura ou a mesma consistência do normal. E isso pode transformar esse líquido ou essa cera, porque normalmente o aspecto desse conteúdo ele tem que ser mais ceroso, né? É uma gordura, assim, é uma pasta. E isso pode se tornar líquido se você tiver o hábito de levar o seu animal para o pet shop e lá no pet shop eles esvaziarem. Estando de forma mais líquida, a tendência é ele não conseguir controlar ou acabar perdendo esse conteúdo de um jeito mais fácil, né? Então, por exemplo, um animal que estressa muito, isso é comum. O animal tomou um susto muito grande, ele pode ter o esvaziamento da glândula de forma mais líquida, né? Porque ele teve uma produção excessiva e ele acaba soltando esse líquido porque o cheiro desse líquido é muito forte e normalmente um animal estressado ele acaba tendo a expulsão desse líquido. Então, às vezes um cão muito medroso, no momento de uma contenção com uma coleta de sangue ou um acesso venoso, isso pode acontecer. E é natural, porque faz parte da defesa do animal. Então, quando você estimula, normalmente ele se torna mais líquido e isso pode fazer com que o animal acabe perdendo um pouco o controle ou acabe drenando. Teve uma pessoa que perguntou, mas é normal, ele drenou um pouco no meu colo, no momento acho que talvez que o gato foi pular. Isso às vezes pode acontecer, mais comum se tiver alguma desordem na glândula. Então tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado. E se você tiver dúvida, leve o seu pet, o seu melhor amigo para o veterinário avaliar a glândula. Tá? A avaliação da glândula ela é feita através de toque. Pode ser feito o toque intrarretal ou o toque em volta do bordo anal, que você consegue sentir a glândula. E quando que ela fistula? O porquê que ela fistula? Normalmente existe um entupimento do ducto. Isso pode acontecer de entupir o ducto natural, essa glândula ela pode ficar muito cheia ou ela pode ter a entrada de alguma bactéria oportunista e causar uma infecção na glândula e o seu pet ele vai ter um desconforto muito grande na glândula, na região adrenal, na região próxima ao ânus, porque ela é inflamada, ela vai aumentar de tamanho e ela vai causar dor. E os sintomas são, muitas vezes ele anda raspando o bumbum no chão, ou fica tentando lamber a cauda, ou fica olhando para o rabo, ou tentando chegar até o rabo. Isso pode acontecer. Ou mesmo no momento de defecar, ele não conseguir defecar da forma adequada, ou gritar, ou chorar no momento de defecar. Então esses são alguns sintomas de uma glândula inflamada ou uma glândula infeccionada. Então, a respeito da alimentação,
Não existe uma fórmula mágica, né? Normalmente os pacientes que vêm aqui, eles passam por uma alimentação com ração, mas a gente sabe que ninguém dá só a ração para o seu pet, né? A maioria das pessoas dá aquele pedacinho de borda de pizza, dá alguma coisa que está comendo, isso é normal. Tanto que os pacientes que vêm aqui que eu atendo, normalmente eu não tento ser muito radical na alimentação, porque não funciona. Eu não vou ser o veterinário mau que vai chegar para o dono e falar assim, olha, você só pode dar ração, você só pode dar alimentação natural, você tem que ser orientado por um nutrólogo. É lógico assim, o ideal é isso, mas a gente sabe que na realidade, dentro de casa, isso não acontece. Não acontece nem na minha casa com os meus cachorros, então com certeza não vai acontecer na casa da maioria das pessoas. Então, falando sobre alimentação, infelizmente a gente não tem um padrão. Lógico assim, um animal bem nutrido, um animal com um bom volume de fezes ou uma consistência de fezes adequada, normalmente isso não vai acontecer. O que existe é uma relação com a inflamação dessa glândula com algumas doenças autoimunes. Então, algumas doenças autoimunes ou algumas doenças imunomediadas, elas podem interagir ou elas podem apresentar como sintoma também a inflamação ou uma fistulação da glândula lageral. Perfeito? Então, espero que eu não tenha me estendido muito nesse vídeo. Eu vou respondendo algumas coisas dos vídeos anteriores, porque muito vídeo nosso viralizou, o pessoal está gostando muito do conteúdo. A gente tenta não ser muito cansativo, fazer de uma forma um pouco mais interativa para que todos entendam o que a gente está falando aqui, porque, lógico, nosso público não são só veterinários, mas sim muitos tutores, muitas pessoas que têm o seu pet em casa e querem esclarecer alguma coisa para o seu próprio pet. Então, aos poucos, a gente vai tirando algumas dúvidas. E claro, se você quiser algum tema específico, quiser que a gente converse sobre alguma coisa específica, coloque aí nos seus comentários, compartilhe esse vídeo, que dessa forma a gente vai conseguir melhorar o nosso conteúdo para vocês que estão aí assistindo a gente. Um grande abraço, até o próximo vídeo.